Fala galera, Canel aqui. Hoje eu vou continuar do capítulo 19, intitulado Sobre a Rainha Pentesileia e como ela veio em ajuda de Troia. E embora a minha intenção inicial tivesse sido a de fazer apenas um vídeo, o fato é que o vídeo ficou muito grande e eu não queria que ele ficasse tão grande quanto o vídeo anterior. Quem assistiu o vídeo anterior viu que ele ficou muito grande, talvez eu devesse ter picado ele em 2 vídeos, né? Eu pessoalmente não gosto muito de vídeos muito grandes, acho que a gente fica distraído e tudo, então eu gosto de vídeos mais pequenos, já com informação resumida, e é isso aí. Então nesse vídeo eu vou falar apenas o que a Cristine de Pizan falou sobre a rainha Pentesileia, que era a rainha amazona, e vou fazer uma parte 2 para falar sobre o que era verdade e sobre o que era mentira a respeito do que foi contado sobre ela pela Cristine de Pizan. Para quem foi direcionado a esse vídeo e chegou agora, eu sugiro que assista aos vídeos iniciais, né? São todos vídeos curtos que resumem todos os capítulos um a um desse livro chamado Cidade das Damas, de Cristine de Pizan, a primeira feminista, e eu vou deixar o link da playlist onde começa do capítulo 1 em diante, né, na descrição do vídeo aqui embaixo. No mais, já deixa seu like, seu joinha, seu comentário e, se puder, fortalece o canal aí fazendo a sua inscrição. Valeu? Vamos lá. Então, nesse capítulo 19 de Cidade das Damas, de Cristine de Pizan, que foi aí a primeira feminista, esse capítulo ele é intitulado Sobre a Rainha Pentesileia e como ela veio em ajuda de Troia. E a Dama Razão, só para contextualizar para quem está chegando agora, Cristine de Pizan encontra 3, vamos dizer, aparições espirituais, né, que fala com ela. Uma delas se intitula pelo nome de Razão, e pelo longo dos capítulos ela vai falando a respeito de mulheres poderosas que viveram no passado e que, assim, a ideia é comprovar que as mulheres têm sim capacidade para se autogovernarem tudo, e fazer as mesmas coisas que os homens, né? Essa era a ideia de Cristine de Pizan. Então, a Dama Razão ela continua explicando que a rainha Oritia, do qual nós falamos já no último capítulo, ela viveu por muito tempo e já estava bastante avançada em anos quando ela faleceu. E durante seu tempo ocorreu ali a grande guerra dos gregos contra os troianos, a guerra de Troia. E que após a morte de Oritia, as amazonas coroaram a nobre filha dela, a corajosa Pentesileia, né? Ela era conhecida como uma mulher brava, né? Que ela nunca se cansava de portar armas e de lutar. E o domínio delas aumentou mais do que nunca, pois ela nunca descansava e ela era temida por seus inimigos, que ninguém lhe ousava armar ciladas, né? Essa senhora era tão elevada em espírito que ela, em tese, isso é curioso, em todas as histórias que a Cristine de Pizan conta, tudo termina sempre do mesmo jeito, né? Ela jamais se rebaixou a se unir a um homem, permanecendo virgem por toda a vida. Ai, Deus do céu, papo de mulher, né? Ô, Senhor. Então, devido à grande reputação, segundo a Cristine de Pizan, segundo a Dama Razão aqui, né? Devido à grande reputação de Heitor de Troia e como ele se destacava, Pentesileia, que era soberana de todas as mulheres do mundo e que constantemente ouvia falar das grandes proezas do bravo Heitor, né? Ela, sei lá, se apaixonou por ele. Ela, bom, pelo menos essa é a descrição, né? Que a Cristine de Pizan fala, né? Que ela amava-o honradamente com grande amor, né? Parece que ela desenvolveu ali uma espécie de amor platônico por ele, né? E, acima de tudo, ela desejava vê-lo. Então, para cumprir... Interessante, ela era casada? Ele era casado, não era? No filme ele era casado, eu não sei, mas enfim. Então, para cumprir esse desejo, ela deixou seu reino, né, com um grande exército e a companhia de mulheres e donzelas guerreiras, né, e partiu em direção à distante Troia. Eu estava falando, pergunta ali se ele era casado, né? Provavelmente era assim, porque mais para frente ele fala o nome da rainha ali, e que, se não me engano, era a esposa dele, do Heitor. Mas beleza, o interessante aqui é que, mesmo se fosse, ela não iria querer casar com ele. Eu acho que ela estava mais para querer se engravidar dele. Mas enfim. Então, a nobre Pentesileia
chegou em Troia, né? E então, quando Pentesileia chegou a Troia, já era tarde demais e ela encontrou o Heitor já morto, né? Ele já tinha sido morto em batalha por Aquiles através da astúcia de Aquiles, né? E àquela altura toda a flor da cavalaria troiana já tinha perecido. Os melhores guerreiros troianos já tinham ido para o saco àquela altura, né? Pentesileia foi recebida honrosamente em Troia pelo rei Príamo e pela rainha Écuba e por todos os barões. Se eu não me engano, a rainha Écuba era a esposa do Heitor, mas enfim. Então, o coração de Pentesileia estava tão entristecido por não ter encontrado o Heitor vivo, né, que nada a animou, né? No entanto, o rei e a rainha, que incessantemente lamentavam a morte do filho, disseram a ela que, como eles não podiam mostrar a ela o Heitor vivo, eles mostrariam ele morto, né? E conduziram ela ao templo onde tinham construído o túmulo do Heitor, né? Que, segundo o que se disse, o que se foi mencionado nos escritos históricos, era o templo mais rico e nobre que já fora construído, né? E lá, diante do... ela dá uma descrição, a Cristina de Pizan aqui, a Dama Razão dá uma descrição de como era o sepulcro do Heitor, né? Isso a gente não vê em Troia, né? No filme. Então lá fala, né, que diante do altar dos deuses deles, né, estava o corpo de Heitor sentado em uma cadeira dentro de uma capela toda de ouro e de pedras preciosas. E ele havia sido tão bem embalsamado e ricamente vestido que parecia claramente como se estivesse completamente vivo, vestido com uma grande e larga vestimenta, inteiramente tecida de ouro fino, e que arrastava no chão cobrindo suas pernas, né, que tinham sido esfregadas ali com bálsamo fino, exalando uma fragrância maravilhosa, né, cercado e adornado com pedras preciosas, à luz de uma grande lâmpada de cera de brilho notável, segurando uma espada desembainhada na mão, e seu semblante altivo ainda parecia ameaçar os gregos. E que os troianos, àquela época, reverenciavam esse corpo com a mesma honra reservada a um de seus deuses, e ninguém podia calcular a riqueza que tinha ali dentro. Então, é interessante, né? Quem se lembra do filme deve lembrar, né, que o rei Príamo se ajoelha perante o Aquiles, né, e pede de volta o corpo do Heitor e tal, né? Quem assistiu o filme lembra, né? Então eles levaram a rainha Pentesileia lá, que assim que a capela foi aberta e ela viu o corpo, ela se ajoelhou e o saudou como se ele estivesse vivo, né? Se aproximou, olhando fixamente para o rosto. E enquanto chorava, ela disse: quem depois de você poderá se gabar de proezas ou empunhar uma espada agora que a luz e o modelo de tal altura foram extintos? Ó nobre príncipe, por que o destino foi tão contrário a mim, que eu não estava perto de você quando o traidor que fez isso você estava à espreita? Isso nunca teria acontecido, pois eu teria o protegido bem contra isso. Se ele ainda estiver vivo, eu vingarei sua morte, expressarei a grande raiva e tristeza que meu coração sente ao vê-lo assim, sem vida e impotente para falar comigo. Eu juro por todos os deuses em quem acreditamos e prometo e afirmo a você, meu querido senhor, que enquanto houver vida em meu corpo, sua morte será vingada por mim nos gregos. Então ela faz essa promessa de vingança contra os gregos, né? E aí ela então parte e ela partiu ali tão rapidamente quanto ela pôde, armou-se e com o exército dela deixou a cidade na companhia de uma tropa de seguidores, né? E foram enfrentar os gregos. E quando elas foram enfrentar os gregos, ela atacou Pílades, que era o filho de Aquiles. E o atingiu tão forte que ele quase foi morto. Ele foi resgatado pelo povo ali em grande dor e carregado como se ele tivesse morto, né? Com esse ato, Pentesileia demonstrou ao filho, sem muita margem para a dúvida, que ela odiava o pai dele, né? Que era o Aquiles. Depois que a valente Pentesileia lutou lá por vários dias com suas tropas, e a sorte dos gregos já havia diminuído bastante, né? Nesse prazo, porque a guerra de Troia, em tese, foi uma guerra que durou 10 anos, né?
Então, Pílades, recuperado dos ferimentos e terrivelmente chateado e envergonhado por ter sido derrubado e ferido por ela, ele ordenou aos valentes soldados do exército dele que se concentrassem durante a batalha apenas em cercar a Pentesileia e afastar ela das tropas dela, porque ele queria matar ela com as próprias mãos e prometeu a eles uma grande recompensa se conseguissem fazer isso. Os soldados de Pílades tiveram que lutar por um longo tempo antes mesmo de se aproximarem dela. No entanto, finalmente um dia eles lutaram tão obstinadamente, tão decididamente, que cercaram ela e separaram ela do restante da batalha, afastando as damas para que não pudessem ajudá-la. E ali, embora ela se defendesse corajosamente, eles romperam toda a sua armadura e arrancaram um grande quarto do seu capacete. E Pílades estava lá, e vendo sua cabeça descoberta, né, a cabeça dela descoberta, com os cabelos loiros à mostra e tudo, ele desferiu um golpe tão forte que abriu a cabeça dela e o cérebro. Assim, ela morreu, né? Foi uma perda terrível, né, para os troianos e uma tristeza profunda para toda a sua terra, e que entrou num grande luto, né? E com razão, porque depois de uma mulher daquela, né, nunca mais governou uma outra rainha à altura dela sobre as Amazonas. E cheios de grande tristeza, eles trouxeram seu corpo de volta para seu país. Então, aqui eu vou terminar o vídeo aqui, para ele não ficar muito grande, ele já está aí com 6 minutos e 30 segundos, já é bastante coisa. E no próximo vídeo eu explico o que é verdade, o que é mentira e o que foi falado e o que realmente motivou a Pentesileia a lutar nessa guerra, né? Já que ela era de outro país, em tese ela não tinha nada a ver com isso, né? E é isso. Então até o próximo vídeo. Deixem seu like, seu comentário aí, se gostaram, se não gostaram, se concordam, se não concordam. E é isso aí, até o próximo vídeo.